Agora vamos discutir informações essenciais para todas as futuras mães, para que vocês possam entender os diferentes tipos de parto e a importância de tomar decisões informadas, para que você tenha uma experiência segura e gratificante, que é o que qualquer mulher quer, né? Uma das decisões centrais que a gestante enfrenta é a escolha do parto. É fundamental entender que existem duas vias principais, né? O parto vaginal, conhecido como parto normal, e o parto cesariano, que se trata de uma intervenção cirúrgica. O parto normal ele ocorre quando o neném passa pelo canal da vagina. É um processo natural, onde a mulher ela vivencia contrações, a dilatação e o nascimento por via baixa. Aí você me pergunta, Sol, parto normal é a mesma coisa que parto natural? O parto natural, gente, não deixa de ser um parto vaginal. Porém, quando é um parto natural, não teve nenhuma intervenção. Só o corpo da mulher trabalhou. No seu tempo, durante todo o processo de parto. Isso é chamado de parto natural. O parto normal é qualquer parto que o neném saia pela vagina. Mas só. E quando que o parto é humanizado? Muita gente confunde parto humanizado com parto na banheira, com parto natural. Mas não é nada disso, gente. O parto humanizado, ele não é exclusivo do parto vaginal. Qualquer tipo de parto, ele pode ser humanizado, ele deve ser humanizado. A humanização do parto é uma abordagem que respeita as escolhas da mãe, que busca tornar as experiências dela mais personalizada possível, seja o parto por via vaginal ou cesariana. Humanização é respeito aos desejos da gestante, é acolhimento, é apoio emocional, é compartilhar informações, é fazer escolhas compartilhadas durante todo o processo de parto. É não roubar o protagonismo da mulher, é considerar as necessidades emocionais, culturais e físicas dela, promovendo, sim, um parto o mais natural possível, o menos medicalizado, sempre com foco na segurança da mãe e do neném. Porque nem sempre vai ser possível ter um parto totalmente natural. Às vezes, no decorrer do trabalho de parto, é necessário fazer alguma intervenção. Para quê? Para ajudar com que o trabalho de parto progrida, prevenindo que faça uma cesárea desnecessária. Todo mundo fala intervenção no parto, intervenção no parto. A gente não pode ter excesso de intervenção. Uma intervenção bem empregada no momento certo é muito útil. Mas voltando, a humanização no caso do parto é explicar o que está acontecendo para a mulher. É tomar decisões junto dela, não por ela. Todo e qualquer procedimento realizado dentro de um hospital pode ser humanizado. Alguns casais, eles até escolhem o parto na água, eles querem que o neném nasça numa banheira ou numa piscina inflável, que não são todos os hospitais que têm para oferecer. É uma abordagem que proporciona, assim, um ambiente aquático, né? Um pouco mais acolhedor para o neném. Tem os benefícios que relaxa muito a musculatura da mãe durante o trabalho de parto e proporciona uma transição suave da vida intrauterina para a vida extrauterina para o neném na hora do nascimento. Também existe o parto domiciliar. É um parto que ele acontece fora do ambiente hospitalar, no conforto do lar. Pode ser uma opção para algumas mulheres, as que preferem um ambiente mais controlado, um ambiente mais familiar. No entanto, é crucial que não tenha nenhum risco na gestação, que seja uma gestação de baixo risco e que ela tenha uma equipe de profissional experiente para acompanhar ela. Que tenha um plano de contingência, começando por ter um hospital perto de casa. Sem ter um hospital por perto, eu não recomendo. A gente não quer que aconteça nada, mas cada parto é um parto. E durante o trabalho de parto, existe riscos de acontecer determinadas coisas que o tempo pode determinar entre a vida e a morte. Pensa, quanto tempo levaria da sua casa até o hospital mais próximo, pensando que pode ser num momento de trânsito, porque a gente não sabe qual vai ser o horário, qual vai ser o dia que o neném vai nascer. Vamos falar sobre as posições. A escolha da posição é algo muito pessoal, tá? Vai acontecer mais ou menos ali durante o trabalho de parto. Nós, profissionais de saúde, a gente tem que apresentar todas as posições, todas as possibilidades para a mulher e deixar que ela escolha. Às vezes você sonha com um parto na banqueta, ou então você sonha em parir de cócoras, mas no momento ali você prefere parir de lado. Durante o trabalho de parto é instintivo da mulher, né? Ela já tenta procurar posições em que ela se sinta mais confortável. Mas eu vou te contar, por experiência própria, a mulher ela experimenta várias posições, mas na hora H mesmo, infelizmente, elas acabam querendo parir deitada. Mesmo que a gente explique que tem posições que são mais cômodas, na banqueta, de cócoras, de joelho, são posições que vai favorecer o desprendimento da cabeça. Mas não, é uma coisa cultural. Em 2012, foi feita uma pesquisa, Nascer no Brasil, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Foi constatado que 91% dos partos vaginais no nosso país é realizado com a mulher deitada. Deitada é a pior posição. Essa posição só é cômoda para quem está ali na frente fazendo parto.
Pensa você fazer uma força para baixo estando sentada, ou então fazendo uma força para baixo estando em pé. É muito mais fácil. Você conta com a ajuda da gravidade. Agora, é diferente você fazer força deitada. Mas a escolha continua sendo da mulher. A cesariana é um parto cirúrgico, onde o neném ele é retirado através de uma incisão feita na barriga, né? São cortadas 7 camadas até chegar no útero. Envolve o risco que qualquer cirurgia envolve. A gente não deve olhar a cesárea como uma vilã, porque em certos casos ela é necessária. Ela faz a diferença entre a vida e a morte da mãe e do neném. Nosso país tem a terceira maior taxa de cesárea do mundo. Em 2015, 55% dos partos, de todos os partos feitos no país, eram cirúrgicos, eram cesáreas. No mesmo ano que os Estados Unidos registrou 32% de cesárea, a Suécia 17% e a Holanda 16%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não há evidências de que taxas de cesárea maior que 10% na população possa reduzir índice de mortalidade. Abaixo de 10% é problemático, mas acima de 10% não tem diferença. Você vê que é algo cultural, enraizado no país. A cesárea, ela pode levar a complicações significativas, como infecção, hemorragia, embolia pulmonar, trombose, laceração acidental, que é um corte de algum órgão que está ali ao redor do útero, como a bexiga, a uretra, artérias, podendo levar a mãe à morte. E outra, também não dá para prever a reação da paciente à anestesia, são riscos. Também pode haver problemas de cicatrização, que pode afetar uma próxima gestação, pode aumentar a chance de ruptura uterina numa próxima gestação, de uma placenta prévia, porque ela grudou lá embaixo, na parte de baixo do útero, porque ali tinha uma cicatriz, um descolamento prematuro de placenta. A recuperação da mãe muitas vezes é mais longa e mais dolorida. Segundo um estudo feito em 2006, foi publicado no periódico Obstetric Gynecologic, o risco de morte materna é 3,6 vezes maior na cesariana em comparação ao parto normal. Todo mundo conta, minha cesárea foi uma maravilha, minha cesárea foi uma maravilha. As pessoas se resguardam quando alguma coisa deu errado. E para os nenéns também não é tudo isso. Tem pesquisas que apontam que a cesariana ela implica no maior risco de distúrbio respiratório, de retenção de fluidos no pulmão. Uma cesárea eletiva é aquela que a gente programa antes da mulher entrar em trabalho de parto, tem uma data para ela, tá? Se ela for realizada entre a semana 37 e a semana 38, aumenta em 120 vezes o risco da síndrome do desconforto respiratório. O neném acaba indo parar no berçário, na UTI neonatal, não fica com você no alojamento conjunto. O neném ele pode demorar mais para se adaptar aqui na vida extrauterina, para estabelecer a respiração, para manter a temperatura. Isso não sou eu que estou falando, são inúmeros estudos. Tem estudo que aponta que a falta do contato com a flora vaginal tem um impacto negativo no sistema imunológico do neném, o que pode favorecer mais alergias, alergia alimentar precoce, alergia da pele, doenças autoimunes. Pensa como tem criança com rinite, com asma, com alergia nos dias de hoje. Olha quantas cesáreas a gente tem. Realmente existe casos em que ela é necessária, como eu já falei, mas trata-se da minoria dos casos. Eu respeito o desejo da gestante, mas todos esses dados que eu estou falando para vocês têm que ser compartilhados com ela antes dela bater o martelo que ela quer uma cesárea. É pouco divulgado, mas você pode solicitar para o convênio a taxa de cesárea e de parto normal daquele obstetra que você escolheu para fazer seu parto. O convênio não pode negar essa informação para você. Se você deseja um parto normal, antes de iniciar mesmo o pré-natal, já pesquisa essa informação. Porque assim, muitos obstetras, nas primeiras horas, eles ficam super felizes com a sua decisão de ter um parto normal. E no decorrer da gestação, sutilmente, vão sugerindo empecilhos para ter um motivo de fazer uma cesárea, sabe? E muitas vezes sem motivo. Eu vou falar para vocês umas indicações que são fictícias, que não são indicações reais de cesárea. Cordão enrolado no pescoço, barriga grande, barriga muito pequena, mãe baixinha, mãe adolescente, mãe muito alta, macrosomia fetal. Macrosomia é quando o neném é muito grande. Só é considerado macrosomia nenéns maiores de 4 quilos. Idade materna avançada. Gestante acima de 35 anos tem que fazer cesárea. Não existe, gente. E o pior de tudo, quando o médico fala que é melhor fazer uma cesárea porque você tá com anemia. Gente, dar uma desculpa dessa é incoerente, é totalmente absurdo. No parto cesárea, se você fizer com anemia, tende a agravar ainda mais a anemia. Afinal, na cesárea, a mulher perde aproximadamente 1 litro de sangue, enquanto no parto normal ela perde meio litro. Não tem lógica. Existem algumas indicações que até pode acontecer durante o trabalho de parto, mas também depende de cada caso.
Por exemplo, desproporção cefalopélvica. É quando a cabeça do neném é grande em relação à pelve, em relação à bacia menor da mãe. Esse diagnóstico só é possível ser dado durante o trabalho de parto. No consultório, o médico falava, você não tem passagem? Não existe isso, gente. Parada de progressão, que não se resolve com medidas habituais. O que é isso? É quando o neném ele começa a descer, aí chega num certo ponto ele não desce mais. Pode ser sim um motivo de cesárea? Pode. Mas antes de você indicar uma cesárea, estando tudo bem com a mãe e com o neném, existem intervenções que, se bem realizadas, elas podem resolver esse problema. Você pode romper uma bolsa, ajudando o bebê a descer. Você pode ligar um soro se a contração da mãe está fraca, para aumentar um pouco a intensidade, porque afinal de contas, o papel da contração é cada vez que ela vem, ela empurra um pouquinho o neném para baixo. E às vezes a contração da mãe não está forte. É muito precoce fazer uma indicação sem tomar essas medidas antes. Existe também, gente, as indicações reais. Por exemplo, o prolapso de cordão. É quando a bolsa já rompeu, o neném não está muito encaixado. Então o cordão pode escorregar e sair pela abertura do colo uterino. E isso é perigoso porque a cabeça do neném pode fazer uma compressão sobre o cordão e o cordão ficar entre a cabeça e o osso da pelve, o que pode interromper ali o fornecimento de oxigênio. É indicação de cesárea. Se acontece um descolamento prematuro de placenta, tem que ser cesárea. Uma placenta prévia, aquela que tampa o colo do útero, como que o neném vai sair? Não tem como. Ou então uma placenta prévia parcial, ela tá ali grudada muito pertinho do colo do útero. Quando entrar em trabalho de parto, o colo começar a dilatar, pode ter um sangramento significativo, pôr a mãe em risco, motivo de cesárea. Apresentação córnica, o que é isso? Quando o neném está de atravessado, o neném não tá nem de cabeça para baixo, nem de cabeça para cima, ele está de atravessado, não tem como, tem que ser uma cesárea. Quando a mãe tem herpes genital, mas assim, a lesão tem que estar ativa. Se a mãe falar, eu já tive herpes genital, mas ali tá tudo ok naquele momento, pode ser parto normal. Agora, se tiver lesões ativas, é motivo de cesárea. Existem também as indicações relativas. O que é isso? É aquela que deve ser discutida, né? Deve se analisar os prós, os contras e aí tomar decisão junto. Por exemplo, a mãe de gemelar, com os dois de cabeça para baixo. A teoria fala que pode nascer de parto normal, mas existe um risco. A mãe vai tomar essa decisão junto com o obstetra. Neném com a posição pélvica, quando ele está sentado. Dá para ter parto normal assim? Dá. Mas a gente tem cada vez menos profissionais com habilidade para fazer isso. Então, nesses casos, tem que se decidir entre o obstetra e a mãe, porque é relativo, pode-se fazer um parto normal, como também pode-se fazer um parto cesárea. Se você perguntar para mim, Solange, o que você acha? Eu me colocando na situação mãe de gêmeos ou mãe de um neném com cabeça para baixo, eu ia optar pela cesárea. Se você fizer a mesma pergunta para mim, mas a grávida não tem problema nenhum, é um baixo risco. É claro que como enfermeiro obstetra, um profissional da saúde, que entende realmente a diferença entre um parto normal e a diferença entre um parto cesárea, é óbvio que eu vou indicar o parto normal. Mas voltando à humanização, independente disso, eu acredito que a decisão da mulher deve ser respeitada, desde que ela tenha sido feita, se ela tenha feito essa escolha com segurança, com informação. O respeito, o apoio adequado é essencial para que a mulher tenha uma experiência positiva, né? Uma experiência saudável. Ela quer ter doces lembranças do parto, mas a decisão sempre deve ser tomada após a gestante estar totalmente ciente de todos os riscos. Eu não concordo com decisões de cesáreas que foram induzidas por falsas indicações. A gestante ela tem direito de escolha da mesma forma que ela tem direito às informações adequadas. Todo médico tem o dever de dar essa informação para a mulher. A mulher está vivendo um momento único, um momento especial na vida dela. E a escolha do tipo de parto faz parte dessa jornada. Antes de qualquer decisão, não hesite. Busque informações, apoio. Assim você vai poder tomar a decisão com mais segurança. Agora, bora aprender sobre falso trabalho de parto. Já ouviu falar?